Oi pessoal, bem-vindos a mais um Reflexões. E bem, aqui no canal a gente já falou num vídeo sobre xamanismo, arte e magia, sobre as origens antigas da magia. E depois a gente falou em outro vídeo chamado O que é magia? Uma pergunta. Eu tentei responder essa pergunta trazendo a concepção de magia nos tempos mais modernos, com Eliphas Levi, Aleister Crowley, Alan Moore e outros. E eu fiquei devendo para vocês um ritual mágico. E chegou a vez de trazer o ritual das cores. Bem, eu prometo que vai ser o último tanto de teoria antes da prática, mas antes de a gente começar a praticar esse ritual, é importante falar de vitamina C. Então vamos lá. Em 1970, Linus Pauling, que foi um célebre bioquímico americano, ele ganhou tanto o Nobel de Química quanto o Nobel da Paz. Então, em 1970, ele lançou um livro chamado Vitamin C and the Common Cold, a vitamina C e o resfriado comum, que é até hoje o grande responsável pelo maior efeito placebo da história. Pela tese de Pauling, a ingestão de altas doses diárias de vitamina C seria responsável não somente pelo tratamento de resfriados, como pela manutenção de uma boa saúde geral do organismo. Foi somente em 1986 que o professor I. Stuart Trusswell, da Universidade de Sydney, publicou o resultado de 27 experimentos para validar a tese de Pauling. Alguns realizados desde o início da década de 1970, alguns desses experimentos, e outros, mas ele chegou à conclusão de que a ingestão de vitamina C, particularmente em altas doses, ou seja, mais de 500 mg por dia, não tinha nenhum efeito considerável no tratamento dos sintomas da gripe e tampouco na redução da sua duração. No entanto, 16 anos após o lançamento do livro de Pauling, a indústria farmacêutica já havia consolidado um mercado lucrativo com base nessa informação. E como era de se esperar, até hoje na televisão e na mídia em geral você tem números comerciais de como a vitamina C ajuda a tratar dos resfriados. E aí que está o barato. Se você até hoje, como eu, toma vitamina C quando está com gripe, ainda que saiba que ela não tem um efeito científico comprovado, é porque você está tirando vantagem do efeito placebo para convencer a sua mente de que ele é um agente de cura. E aí, nesse caso, crer na cura pode ser parte de um tratamento bem-sucedido. Até hoje, a ciência mal faz ideia do que é exatamente o efeito placebo, mas ela nos deixa ao menos uma importante lição. Nós definitivamente somos, em maior ou menor grau, sugestionáveis. Então, de certa forma, o que eu vou ensinar aqui com o ritual das cores é uma forma de catalisar efeitos placebo, Então, como a gente sabe, o efeito placebo ele não faz crescer um braço, ele não faz uma pessoa cega voltar a enxergar, ou pelo menos que eu saiba, Nunca vi um efeito placebo que conseguisse tal coisa. Mas o efeito placebo, muitas vezes, ele consegue curar coisas impressionantes, Ele consegue acabar com verrugas na pele, já vi casos relacionados. E gente que se cura de câncer, às vezes, pode se curar de câncer porque acreditou na cura, E a ciência não explica isso exatamente. Então, se o efeito placebo consegue coisas tão extraordinárias, você pode usar ele a seu favor, Eu, por exemplo, quando eu era criança e adolescente, o meu pai sempre me ensinou que eu deveria tomar vitamina C quando estava resfriado. E eu tomava e melhorava. Então eu comecei a acreditar realmente, não, a vitamina C é uma das melhores coisas para tomar, porque não tem muita contraindicação, Você toma só um pouquinho e tal, já resolve. Depois que eu descobri essa pesquisa e descobri que foi o maior efeito placebo da história, mesmo assim continuei a usar vitamina C e mesmo assim continua a funcionar. Por quê? Não sei se é porque o meu corpo já está habituado à vitamina C, mas também a minha mente já está habituada a acreditar que vitamina C catalisa uma espécie de cura ou ajuda no tratamento para a cura de um resfriado. Então eu estou usando o efeito placebo a meu favor, não importa se está comprovado que não funciona. O que exatamente está comprovado que não funciona? Quer dizer, está comprovado que a vitamina C não tem um efeito direto no resfriado, mas se você usou ela ao longo de muito tempo, acreditando que tinha algum efeito, pode ser que ele comece a existir realmente, E a ideia aqui que eu vou ensinar com o ritual das cores é justamente você começar aos pouquinhos a usar esse ritual para pequenas dores, inflamações ou resfriados, vendo se realmente funciona, que pode ser que não funcione para você, tá? Mas se funcionar, aos poucos você vai usando cada vez mais e cada vez mais profundamente e você vai se habituando a praticar esse ritual como se fosse
uma coisa do seu dia a dia, né? Porque a melhor magia é a magia do dia a dia, a magia que você usa para a sua vida. Você não precisa saber uma centena de rituais, você pode às vezes saber 2 ou 3, mas que funcionam, que você pratica com muita regularidade e com muita competência, né? E com muita habilidade já, porque você já está acostumado com aquela prática. Isso é o que funciona mais, pela minha experiência pelo menos. Então é isso, você vai usar ele aos poucos e cada vez que você usar você vai ver que ele vai funcionar um pouquinho melhor. E se por acaso não funcionar, você quiser deixar de usar ele, não tem problema, tá? É só é a mesma questão da vitamina C, não está comprovado que funciona. Então nenhum ritual está comprovado cientificamente que funciona, né? Bom, faltou falar, eu esqueci no início, que o ritual das cores é um ritual de cura, né? Ele não serve para nada além de cura, né? Então, na sequência, vamos praticar finalmente alguma magia aqui no canal. Vamos à prática do ritual das cores. Eu queria lembrar, antes de começar, que a cor, na verdade, fisicamente não existe, né? Na verdade, o que a gente chama de cor são variações, né, da luz, né? Então, por exemplo, essa camisa aqui é azul porque a luz que está chegando aqui daquela lâmpada, a luz do sol que está chegando ali, os fótons dessa luz batem aqui. E essa camisa absorve muitas variações de cor, né, que são os espectros luminosos, mas ela não absorve o azul, por isso ela reflete o azul de volta e você consegue ver esse azul. Isso que é a cor, ou seja, basicamente é uma coisa subjetiva. E por isso que ritual das cores obviamente é uma coisa subjetiva, não é uma coisa objetiva, né, não é uma coisa que é detectável por aparelhos, é uma coisa que você imagina aqui na tua cabeça, até porque toda a cor é uma experiência subjetiva a priori, né? Então vamos lá. Uma coisa importante que você deva fazer é estar num ambiente silencioso, que você não vai ser interrompido, né? Pode ser dentro do seu quarto, do seu home office, aqui no caso é o meu home office aqui em casa, mas de preferência seria num parque, algum lugar que você consiga ver o céu, né? O céu azul, que não esteja muito nublado de preferência. Mas você, na verdade, pode usar em qualquer lugar, em qualquer momento, mas vai ser mais fácil nesse ambiente tranquilo, um jardim botânico, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, uma praia mais ou menos deserta, que não tem muito barulho, que você consiga ver um céu límpido. Esse é o ideal, seria mais fácil praticar ali, num local como esse. Mas se não der, tem outros locais que também dá para fazer, como aqui, e é óbvio que você fazendo um metrô lotado vai ser muito difícil, mas não é impossível, tá? Então vamos lá. Bem, como todo ritual mágico, na verdade, é uma coisa que a gente geralmente faz de olho fechado e em meditação, né? E eu vou aqui tratar uma dorzinha de cabeça que eu tinha ontem, para não ficar uma coisa muito assim, fake, né? Porque não seria legal fazer esse ritual de forma falsa. Então eu vou realmente tratar uma dorzinha que eu tinha aqui, né? Peço desculpa porque não é uma coisa tão séria, mas é para divulgar para vocês o conhecimento. Então a gente começa relaxando, né? Para quem pratica meditação é mais fácil. Então a gente está aqui geralmente para tratar algum problema, né? Como eu falei, é um ritual de cura. Pode ser também tratar uma tristeza, uma coisa que não seja física, mas no caso aqui eu vou tratar uma dorzinha de cabeça que eu tenho aqui. O importante é você começar já tranquilo e não pensando em mais nada além daquilo que está te incomodando agora, né? O que te incomoda agora? O que me incomoda agora é essa dorzinha de cabeça. Eu estou aqui para tratar disso e de mais nada, sabe? Não vou pensar em boleto para pagar, não vou pensar em relacionamento, não vou pensar em emprego e como está a situação política no país e nada disso. Como vai meu time no futebol, nada disso. Você vai pensar só nessa dorzinha aqui e no universo inteiro que está à sua volta e que sempre esteve à sua volta, o cosmos, a substância. Você vai pensar que você é um co-criador nessa criação. Se você não se deu conta disso agora, se dê conta disso agora, assuma o seu papel de co-criador na criação. Hipócrates, o pai da medicina, ele falava que são as suas forças internas que realizam a cura. E é por isso que nenhum médico, na verdade, pode prometer a cura, ele pode prometer o tratamento. O que eu estou fazendo com vocês aqui é prometer uma espécie de tratamento. Se por acaso funcionar para vocês, não sou eu que curei vocês, foram vocês mesmos que curaram a vocês mesmos. E usando a energia que está por todo lugar, que também está entre eu e essa câmera.
Então, a gente vai usar duas cores nesse ritual das cores, por esse ritual do azul-vermelho. Mas você pode pensar em qualquer cor, na verdade. A cor azul, eu estou imaginando ela para catalisar a cura. A cor vermelha, eu estou imaginando ela para... É como se fosse o que estava me incomodando que vai ser expelido de mim, né? É como se fosse o que você expele, né? Vai voltar para o universo, vai continuar fazendo parte do universo, não é uma coisa do mal, né? Nenhuma doença é intrinsecamente má, ela é só uma coisa que interfere na sua saúde. Ela geralmente tem a ver com algum problema na sua vida que você vai tentar resolver também, mas a dor física especificamente você quer que ela cesse, você quer tratar ela. E na verdade só o fato de você estar nesse estado de calma, né, de pacificação da mente, você já está tratando, na verdade. Mesmo que você não fizesse mais nada além de ficar aqui relaxado, já estaria tratando. Eu vou apenas tentar melhorar esse tratamento. Então é azul e vermelho. O azul, o ideal é você pensar no azul, do céu límpido, né? Talvez um pouco mais claro do que essa minha camisa. E quando eu for para começar mesmo, né? Quando você estiver tranquilo, relaxado, eu não vou fazer agora, mas o que você vai fazer? Você vai inspirar o azul e aí você vai focar muito que esse azul dentro de você, dentro da sua aura, da sua psicosfera, do que você é, não só o corpo, mas o que está aqui em volta, como você queira chamar, esse azul vai estar entrando e vai estar tratando isso e vai expelir um vermelho que vai voltar para o cosmos, para a natureza, mas que não vai mais causar problemas em você, né? Não vai, é como se você expelir uma parte da doença, né? É lógico que o corpo está sempre tentando fazer isso, você vai só catalisar essa cura. E quanto mais você entende do problema que você tem, melhor. Por exemplo, se você é médico, entende, por exemplo, você está com a dor no estômago, você trata do estômago também, você entende exatamente o que está acontecendo com o seu estômago, você pode imaginar o seu estômago lá sendo tratado por essa cor azul, né? Nem que fosse como se fosse uma cirurgia, você pode imaginar que essa cor azul está fazendo uma cirurgia em você e está realmente resolvendo. Então, quanto mais conhecimento científico, médico você tiver da enfermidade, da dor, da situação que você passa, melhor, né? Como eu falei, você não vai conseguir fazer crescer um braço, mas tudo que o efeito placebo consegue fazer, e o efeito placebo é uma coisa muito poderosa que a ciência está longe de explicar e entender, né? Você vai conseguir catalisar com rituais mágicos, né? Então, se você tem ceticismo e dúvida quanto ao que realmente acontece, vale a pena você lembrar que quando a ciência fala em efeito placebo, ela fala basicamente assim, é alguma coisa que acontece, tem a ver com a mente humana, mas a gente não sabe exatamente como funciona, mas fato é que funciona. Nem sempre vai funcionar, mas às vezes funciona e funciona muito bem em alguns casos cura câncer, né? Então, tenta quebrar um pouco do seu ceticismo por aí, né? Eu não sou contra o ceticismo, não sou contra o questionamento, acho muito importante, mas estuda o efeito placebo e você vai perceber que é uma coisa muito além do que se imagina. Então agora realmente eu vou fazer, tá? Eu vou estar inspirando o azul, tratando de uma dorzinha de cabeça que eu tenho aqui e vou inspirar o vermelho. Então nesse momento eu não vou falar, né? Porque não convém falar nesse momento. Daqui a pouco eu volto. Bem, lógico que numa prática, se eu estivesse na prática mesmo, eu poderia estar aqui mais tempo fazendo isso, mas o ideal é você fazer até o momento que você se sente bem, até o momento que você acha que está bom, né? Se for uma dor muito intensa, realmente é meio difícil de fazer. Esse ritual não serve para qualquer tipo de dor, né? Às vezes, se você tiver com uma dor muito intensa, você vai ter que tomar medicamento, obviamente, né? Aliás, o ritual não tem contraindicação e não tem nenhuma interferência com medicamentos da medicina tradicional, tá? Pelo amor de Deus, não vai deixar de se tratar da medicina tradicional. Isso aqui é só um complemento, né? E é uma coisa que serve realmente para catalisar efeito placebo.
se chegar um cientista e falar, pô, mas isso não serve para nada, você fala, não, mas serve para catalisar efeito placebo. Ele fala, mas efeito placebo a gente não sabe exatamente o que é. Beleza, mas às vezes funciona. Funciona? Então beleza, eu vou tentar fazer. Se não funcionar, não funcionou. Se funcionar, você vai quebrar o seu ceticismo aos poucos. Isso é importante, porque quando você às vezes duvidava, você vai passar a duvidar cada vez menos, isso vai fortalecer esse ritual, né? Vai fortalecer esse ritual cada vez mais. E a ideia é que você pratique ele no seu dia a dia ao longo da vida, né? Eu pratico esse ritual há muitos anos. Eu aprendi de uma médium chamada Narci Castro de Souza. Obrigado, Narci. Mas não é exatamente assim que ela me ensinou, então eu trouxe para a minha prática, né? Então ajustei algumas coisas nele, vocês também podem ajustar. Como eu falei, eu uso a cor azul e a cor vermelha, você pode usar a cor roxa para cura e a cor preta para a coisa que está sendo expelida. Ou o inverso, se você achar que o vermelho cura e o azul pode ser expelido, não tem problema. O que é importante isso é importante, associar a cor que entra, a cor que vai catalisar a cura, o efeito placebo, o tratamento, e associar a cor que sai a cor que está expelindo a doença, né? Não vai fazer o contrário, porque aí realmente você vai fazer efeito nocebo, né? Que você vai agravar a sua enfermidade, né? Mas então é isso, tá? Não é nada do arco da velha, né? Como eu falei aqui nos outros vídeos, nem a minha intenção é ensinar aqui rituais mais complexos de evocação, invocação de entidades ou de batalhas astrais, nada disso. Mas se você se interessou por esse tipo de coisa, se para você funcionou, você pode ir atrás de mais informação na internet, entrar em grupos, né? Tem grupos no Facebook e outros lugares sobre magia, principalmente magia do caos. Você pode buscar escolas, né? Ordens iniciáticas, né? Eu recomendo muito a Associação Educacional Sirius Gá em São Paulo, mas tem diversas outras ordens, né? Se você buscar, você vai acabar encontrando alguma coisa. E é só você ter discernimento para saber se é uma coisa que vai estar funcionando para você, se você sente firmeza, se pode confiar naquelas pessoas, se sente bem no local que você vai ou não, né? Então, basicamente é isso. Isso já é um ritual, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Bem, faltou só uma informação que eu considero importante, por isso eu vou ter aqui para falar. Apesar de ser um ritual bem simples, assim, que supostamente não vai causar nada de nenhuma contraindicação, nenhum efeito colateral, nada disso, né? Não vai ter contraindicação e nem efeitos colaterais. Devo dizer que às vezes a pessoa tem uma mediunidade aflorada ou coisa parecida com isso, então ela já assumindo uma postura de pacificação da mente, meditação, né? Que de repente ela não está acostumada, porque ela pode ter alguns problemas na vida que ela está sempre ansiosa, sem conseguir respirar direito, nem completa a respiração, e quando ela chega nesse momento, só o fato dela chegar aqui, inspirar e ficar tranquila, às vezes pode acontecer alguma coisa que vai muito além desse ritual por causa dessa mediunidade aflorada. Aí nesses casos, eu recomendo que você interrompa, não faça isso sozinho em casa, que se está acontecendo isso. Aí você procura uma casa espírita, você procura um terreiro de umbanda, até uma casa de candomblé, ou uma ordem iniciática que seja, e vai fazer isso coletivamente, numa coletividade, porque aí vão ter pessoas lá que vão saber cuidar de você nessas questões que fogem ao escopo desse ritual, tá? Então achei importante falar isso, mas dificilmente vai acontecer com a maioria de vocês, né? Principalmente se vocês nunca tiveram experiência de mediunidade, se vocês nunca fizeram um ritual mágico antes. Então esse ritual eu considero ele bem tranquilo, né? Dá para fazer em casa, dá para se acostumar com ele. E se vocês gostaram muito disso, vocês vão atrás depois e vocês já sabem, isso é um ritual, depois você vai aprender uma série de outros rituais muito mais complexos do que isso provavelmente. Mas é aquilo que eu falei, melhor você conhecer 2, 3, 4, 5 rituais muito bem conhecidos e que você realmente pratique e realmente se sinta bem com eles, do que você conhecer 30, 40, 50 rituais de uma forma teórica que você não vai praticar, né? É que nem você aprender a nadar peito e a nadar crawl na natação. É melhor você se especializar no que você sabe fazer. Você aprendeu a nadar peito e a nadar crawl. Então você não vai nadar borboleta, nadar de costas ou nadar outro tipo de nado maluco só por aprender, né? Você vai se especializar naquilo que você vai conseguir competir, que você vai conseguir ir bem. Ou se for o caso de você só vai nadar na praia ou coisa assim, nadar por nadar, mesmo assim você vai nadar usando aquilo que você sabe fazer. Então você vai nadar crawl, vai nadar peito porque você sabe nadar assim.
né? E também porque o nado crawl é o mais comum, para você nadar no mar e coisa assim. Então você não vai para o mar e vai começar a nadar borboleta só por nadar borboleta, porque cansa muito mais e para você não vai funcionar, entendeu? Então não adianta você saber uma série de coisas e não praticar, isso que eu quero dizer com isso aqui. E também não adianta você só ficar lendo manuais de natação e não mergulhar no mar, né? Então, o importante é você mergulhar no mar e quando você estiver no mar nadando, use aquela técnica de natação que você já sabe usar, que você já se sente bem com ela, e aí você vai com ela, e quando você se sentir muito bem com ela, pode ser que você precise aprender algumas outras da sua vontade, mas o importante é você saber aquela fazer direito. Então, se esse ritual das cores você souber fazer direito, você pode usar ele para muita coisa na sua vida. Eu, pelo menos, uso para muita coisa na minha, tá? Então, um beijo e boa sorte no caminho.